Meus irmãos, vamos para a pregação da noite, a esperança de que o nosso Deus fale conosco, fale aos nossos corações grandemente. João capítulo 17. Tem alguns irmãos que não perceberam, mas ficou faltando o último versículo para nós expormos na terça-feira. O último versículo não foi apresentado e nós iniciamos naquela terça-feira um estudo no Catecismo Ortodoxo. Aqueles que estão chegando à igreja e serão membros da igreja, passarão alguns pelo batismo, aqueles que ainda não são batizados, e começamos a estudar o catecismo. E faltou João capítulo 17, verso 26. Eu quero tratar com os irmãos hoje sobre essa passagem e expor as verdades que se encontram aqui. Mas antes de entrarmos aqui diretamente no que está escrito no verso 26, irmãos, é muito importante fazer um panorama aqui de todo o capítulo 17 do Evangelho de João. O capítulo 17 desse Evangelho, ele é um dos capítulos mais primorosos e reconfortantes da palavra de Deus, porque nós temos aqui um capítulo inteiro em que Jesus Cristo está orando. Certamente essa é a maior oração que Jesus Cristo fez, pelo menos das orações que estão registradas na palavra de Deus. Jesus orou muitas vezes na Escritura Sagrada. Os 4 evangelhos vão nos mostrar inúmeras vezes o nosso Senhor Jesus orando. Mas às vezes nós encontramos apenas a menção de que ele está orando. Apenas o narrador do evangelho, seja Mateus, Marcos, Lucas ou o próprio João, fazem uma referência e uma informação é passada de que Jesus estava orando, ou que Jesus orou, ou que ele se retirou para orar, etc. Às vezes nós encontramos também passagens em que nós contemplamos pelo menos uma parte da oração de Cristo, ou resumos da oração de Jesus que foram ali apresentadas também pelo narrador. Vamos encontrar também nos 4 evangelhos estas orações mais abreviadas de Jesus. Mas nenhuma oração é tão intensa, pelo menos em termos de extensão, nenhuma delas é tão volumosa quanto a oração que nós encontramos aqui no Evangelho de João, capítulo 17, irmãos. São 26 versículos de oração, nosso Senhor Jesus Cristo orando. E eu quero começar esse panorama lembrando a vocês, igreja, a importância de orar. O nosso Senhor Jesus Cristo orava, e orava bastante, orava muito. As Escrituras registram orações, não só a oração de Jesus, mas a oração dos apóstolos. Muitas orações apostólicas estão registradas nas Escrituras, não só dos apóstolos, mas ao longo de todo o Antigo Testamento, nós temos inúmeras orações de homens fiéis, piedosos, que estão buscando a Deus em oração, e as suas palavras foram registradas. Oração de Abraão, oração de Moisés, e muitas outras orações. Davi, o grande rei, orando ao Senhor e suplicando ao Senhor, e temos assim muitos registros de oração. A oração é importante. A Bíblia é um livro de oração. Ela é um livro que apresenta exemplos de oração que devem ser levados em consideração para nos ensinar a orar. As pessoas geralmente não conseguem orar de verdade, elas apenas repetem as mesmas orações sempre e se transforma numa reza. O que é uma reza na Igreja Católica Romana, se não uma repetição todo o tempo? Eles tomam o Pai Nosso, que é o modelo de uma oração, e não foi escrito para ser orado, apesar de que ele possa ser orado,
mas a Igreja Católica repete. E muitas outras orações ou rezas na Igreja Católica são assim, meras repetições. E às vezes a oração da Igreja de Jesus Cristo acaba sendo uma reza, porque ela é só palavra repetida. Você ora domingo igual ao que você orou no domingo passado, igual ao que orou no domingo atrasado. São sempre as mesmas palavras, os mesmos pedidos, as mesmas coisas. Orem como os irmãos bíblicos oravam, os que estão registrados, os personagens da Escritura. Vejam suas palavras, vejam seus pedidos, vejam como eles se dirigem a Deus. A Escritura nos ajuda nisso, nos dá exemplos. Em terceiro lugar, a Escritura manda você orar. Ela não só dá os exemplos, a começar pelo maior, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ela também ordena que a igreja ore. Então você que é cristão é chamado a orar. E orar, irmãos, significa submissão da nossa parte. Orar significa dizer que Deus é maior e que Deus é todo-poderoso e que Deus lhe ouve e que Deus pode lhe dar o que você suplica. Orar é confiar. E a Escritura manda o seu povo orar. Então nós temos uma teologia da oração nas Escrituras que é muito vigorosa, irmãos. Por exemplos, por ordenanças e a própria teologia, o espírito da oração, isto é, nós oramos porque sabemos que há um ser supremo que ouve a nossa oração e que pode atendê-la conforme a sua vontade. Pode ter misericórdia e nos dar o que nós estamos pedindo, suplicando, a nossa necessidade ser por Ele sanada por meio da nossa oração. É pela oração que Deus age. É pela oração que Deus vai abençoando o seu povo. E aqui nós temos a maior de todas, a oração do nosso Senhor Jesus Cristo, em João 17. O tema desse capítulo também é muito abrangente. Nós temos aqui, nesta oração, Jesus orando por diversos temas. O tema central é a oração pelos eleitos. É a oração por aqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo em Cristo para a salvação eterna. E aqui Jesus ora para que o Pai os proteja no mundo. Tem alguns temas que percorrem todo o capítulo 17. Por exemplo, a glória de Jesus Cristo. Você vai passar por esse capítulo e vai ver várias vezes Jesus falando da sua glória. A glória que eu tive contigo, Pai, antes que houvesse mundo. Glorifica-me, ó Pai, para que eles vejam a minha glória. Então Jesus Cristo vai falar sobre a glória muitas vezes nessa passagem. Ele começa e termina falando de glória no capítulo 17, na sua oração. Ele também fala de união. Ele diz que está unido ao Pai e que Ele e o Pai são um, e que Ele também está unido com aqueles que Deus, o Pai, deu a Ele, e que eles devem ser um, juntos, a igreja com o Filho e com o Pai. Então ele fala de unidade. Da mesma forma, diversas vezes nós vamos encontrar esse tema da unidade do povo de Deus com Deus nessa oração do capítulo 17. Ele também fala sobre conhecer a Deus. Ele também vai percorrer toda a sua oração falando desse conhecimento que é maravilhoso, o conhecimento de Deus, a alegria, o privilégio de conhecer a Deus como Ele como Ele se revelou na sua palavra. Eu quero tratar essa noite com vocês, no verso 26, sobre esse último tema, que também percorre o capítulo 17, o conhecimento. Jesus termina a sua oração dizendo, ouçam, verso 26. Vamos ler a partir do 24, mas vamos nos concentrar no verso 26. Jesus diz em sua oração, Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste,
para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviastes, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amastes esteja neles, e eu neles esteja. Conhecimento. É importante conhecer a Deus, irmãos. Conhecer no sentido mais básico da palavra e mais comum da palavra é aquele conhecimento que nós podemos ilustrar como um amigo que conhece o outro, ou uma pessoa que conhece o seu vizinho. Ele sabe o nome dele ou dela, sabe algumas informações sobre ela, ele tem alguns dados, algum conhecimento sobre essa pessoa. E todo conhecimento ele é importante, é necessário para o nosso crescimento como pessoa. O conhecimento tomado nessa esfera mais comum de saber alguma coisa a respeito, quando nós pensamos em Deus, ou seja, saber alguma coisa sobre Deus, é muito importante. É mais importante você conhecer algo sobre Deus do que qualquer outra coisa na terra. É mais importante você conhecer Deus, algo sobre Deus, do que os números da Mega Sena. Se você pudesse escolher, você queria escolher conhecer Deus ou conhecer os números da próxima rodada da Mega Sena? Só pode escolher um. Se você escolher os números da Mega Sena, você nunca vai conhecer a Deus. O que você escolheria? Se você escolher os números da Mega Sena, você vai se tornar um milionário, mas não terá Deus. E Jesus diz: que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Nada. É vazio, irmãos. Conhecer a Deus é a coisa mais importante. Conhecer a Deus é o que é necessário à humanidade inteira. A igreja, que já é igreja, precisa conhecer mais e mais de Deus para ser edificada, fortalecida em sua fé, no seu conhecimento, na profundidade da sua comunhão com o Criador. Você não precisa conhecer a Deus para ser salvo, porque você já foi alcançado pela graça de Deus. Você já conhece algo de Deus, mas você precisa conhecer mais, para crescer mais, para ter mais comunhão, para agradar mais o seu Criador e Senhor, para obedecer com mais perfeição a Deus, o Evangelho. Conhecer é importante. Jesus diz nessa passagem que foi Ele quem fez Deus conhecido aos seus eleitos. Isso é um ponto que as pessoas geralmente não olham muito para isso. Mas foi Deus, Cristo, o nosso professor, foi Jesus Cristo quem veio a nós pelo Espírito Santo e tornou Deus conhecido. Ele falou de Deus para nós. A ideia aqui de fazer conhecido não é simplesmente revelar algo, mas é revelar e preencher aquela falta do conhecimento que havia em nós. Fazer conhecer é convencer, em outras palavras. E foi Cristo quem fez isso. Conhecer a Deus não foi um ato da nossa inteligência, um ato puramente intelectual, um estudo, não foi simplesmente nós nos dedicarmos a ler a Bíblia, estudar a Bíblia para conhecer a Deus. Não é isso, irmãos. Isso faz parte do processo.
Mas se nós tivermos toda a intelectualidade, todo o compromisso para ler as Escrituras, nós vamos entender alguma coisa, porque nós somos seres racionais, nós vamos raciocinar, temos intelecto, mas fazer Deus conhecido é uma obra de Cristo. E nós podemos dizer que conhecemos a Deus porque Jesus nos ensinou sobre Deus. Ele nos revelou sobre Deus e nos ensinou sobre Deus. Eu lhes fiz conhecer o teu nome. Ele não está falando aqui dos apóstolos apenas, também está falando dos apóstolos. Mas ele está falando de todos os discípulos. Mais do que isso, ele está falando de todos os eleitos. Porque se nós formos retroceder até o passado mais longínquo, também foi pelo Espírito de Cristo que todos aqueles homens e mulheres vieram a crer para a salvação. Abraão creu, a Bíblia diz, Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Sua fé se tornou justiça, não suas obras. Ele creu, ele sabia que o sacrifício seria suficiente para remir os pecados. Ele creu nisso. Todas as vezes que os sacerdotes no Antigo Testamento ofereciam os sacrifícios do povo de Israel, o povo que era verdadeiramente crente, cria que aquele sacrifício era recebido por Deus com cheiro suave quando queimava e a fumaça subia aos céus. Eles criam nisso e isso foi revelado pelo Espírito Santo, o Espírito de Jesus Cristo. Assim, quando Jesus diz, eu vos fiz conhecer o teu nome, ele está falando de um ato divino, poderoso, em convencer o pecador, não meramente levar o conhecimento, mas levá-lo de uma forma em que o pecador crê, se rende àquela revelação, àquela palavra, aceita, ele é convencido, persuadido pelo poder da palavra que é levada por Jesus Cristo, pelo seu Espírito Santo. Eu vos fiz conhecer o teu nome. Ninguém pode conhecer a Deus senão pelo Filho. Se o Filho não vos revelar, ninguém pode conhecer. Deus será uma mera abstração, um pensamento longínquo. Será o uno dos filósofos gregos. Os gregos eram muito mais crentes do que muitos homens da nossa época, porque eles acreditavam que havia o uno, como dizia Aristóteles. A força maior, o grande ser, para nós é Deus. Ele chamava de o uno, o único, de que tudo mais vem dele, deriva dele. Mas ele não teve a luz do Espírito para entender que o uno é Deus Supremo, Criador, Pai de Jesus Cristo. Nenhum deles tiveram essa luz. Foi Cristo quem fez Deus conhecido para todos nós, irmãos. Ele tornou o nome de Deus conhecido, crido por todos nós. Ele fez isso de muitas formas na sua época em que ele esteve no seu ministério terreno. Nós vamos passando pelas Escrituras, pelos Evangelhos, e vamos ver a missão de Jesus Cristo sendo cumprida, fazer Deus conhecido. E ele começou a pregar, ele vai chamando os seus discípulos um a um, os primeiros seus apóstolos, os que ele selecionou e escolheu para andar com ele, para estar próximo dele. E a estes homens, verdadeiramente, Jesus ensinou sobre Deus, sobre o Evangelho. Eles estiveram na melhor escola de teologia de todos os tempos, com o maior de todos os mestres,
Jesus Cristo. Eles ouviram do próprio Jesus, do próprio Deus, as verdades sobre Deus. Eles ouviram sobre Deus aquilo que Jesus, o Filho, ouviu do seu Pai no céu. Ele disse: eu não falo as minhas palavras, mas as palavras daquele que me enviou. E os apóstolos de Jesus ouviram, foram ensinados sobre Deus a partir de Jesus. Conheceram a Deus por meio da instrução de Jesus Cristo. Mas Cristo não ensinou apenas os apóstolos, irmãos. As Escrituras dizem que o Senhor Jesus Cristo, aonde ia, uma grande multidão se reunia em torno dele. Eram os apóstolos e mais centenas e até milhares de pessoas em muitas ocasiões. E a elas Jesus Cristo ensinou sobre Deus. Ele pregava as passagens do Antigo Testamento e ensinava as verdades divinas daquelas passagens. Falava sobre Deus e as verdades sobre Deus. Não falava como os fariseus ou os saduceus, como os escribas ou os doutores da lei dos seus dias. As pessoas que ouviam Jesus Cristo, a Bíblia diz que elas se maravilhavam com a sua palavra e com o seu ensino. Alguns diziam: nunca ninguém falou como este homem. Não é à toa que ele era chamado de Rabi, mestre, porque ele era um profundo conhecedor das coisas celestes. E ele ensinou a muitas pessoas, muitos homens. Sermão do Monte, 2 vezes pregou um sermão assim. Pregou o sermão do barco no mar da Galileia. Pregou nas suas andanças, pregou nas casas de pessoas, pregou em toda parte. A palavra de Deus foi ouvida no Sinédrio pela boca de Jesus Cristo, pregou para Caifás, pregou para Pilatos, pregou para os criminosos que estavam na cruz, pregou para Barrabás, pregou para as pessoas que passavam na sua crucificação. Cristo pregou sobre Deus e pregou muito, irmãos. Ele ensinou muito sobre Deus. Mas a promessa de Jesus Cristo, essa é uma promessa que está se completando. A promessa era: e todos serão por mim ensinados. E ele então começa a ensinar enquanto esteve vivo. Ele começa a pregar e a ensinar sobre Deus às pessoas. Mas veja que o verso 26, ele diz: eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer. A sua missão como grande mestre de Deus não acabou. Veja, o sermão, a oração em João 17, ela está já no final do Evangelho de João. No capítulo 19, Jesus Cristo morre. Ele é logo crucificado. Ainda no capítulo 18, ele é entregue pelas mãos dos malfeitores e é levado a Pilatos, e logo ele é crucificado. Ele teve pouco tempo depois de orar. O que mais o Senhor Jesus iria ensinar? Mas ele diz: eu os fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer. Os momentos finais da vida de Jesus Cristo, irmãos, também foram momentos de grande instrução. E ele falou muito de Deus nesses últimos momentos. Ele falou quando foi capturado, quando Pedro, naquele episódio, saca da sua espada para defendê-lo, para lutar contra os soldados e não permitir que o seu mestre seja preso. E Jesus diz: guarde a espada, Pedro. Isso só nos ensina que aqueles homens andavam armados naquele tempo, né? Guarda a espada, Pedro, porque senão não terá parte comigo. O reino dos céus não é conquistado pela força, pelo sangue. É uma das lições que estão aqui apresentadas. Mas existe uma outra muito maior. É preciso que se cumpra, Pedro.
Eu vim a esse mundo, Pedro, para fazer a vontade de meu Pai. Meu Pai me enviou. E Jesus está ensinando sobre Deus quando diz: eu preciso ser entregue nas mãos dos malfeitores. O propósito, como nós sabemos, era grandiosíssimo: a salvação dos seus eleitos, a salvação do seu povo. Ele é levado para Pilatos, interrogado. Ele é levado perante Anás, sumo sacerdote, é interrogado. Todos interrogam Jesus. E em cada um dos interrogatórios, nas poucas palavras em que Jesus Cristo diz, ele ensina sobre Deus. Até mesmo o seu silêncio é ensino sobre Deus, porque o salmista já dizia que ele não abriria a boca. Ele seria levado ao matadouro como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores e não abriria a boca. E assim Jesus foi muitas vezes mudo, calado. O seu silêncio acabou por provocar a ira dos seus acusadores, que o espancaram, o esbofetearam, o humilharam, porque ele não abriu a boca. E quando ele ficava calado, ele testemunhava sobre Deus, sobre o Senhor. Pedro nega Jesus Cristo, conforme ele havia dito. Ele vai ensinando sobre Deus mesmo nos últimos dias. O sofrimento do nosso Senhor no Calvário, meus irmãos, ensina sobre Deus, fala sobre Deus, fala sobre o amor que Deus tem pelos seus escolhidos. Ele ama o seu povo a tal maneira que está entregando o seu Filho a todo esse sofrimento. O sofrimento de Cristo, a sua cabeça coroada com espinhos, os açoites, a humilhação, as cuspidas em Jesus, tudo isso é sofrimento. E tudo isso é para mostrar o quanto Deus ama a sua igreja, o seu povo. Ele precisou passar por isso. O sofrimento de Jesus Cristo ensinava sobre o amor de Deus, o Pai, às suas ovelhas. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, de tal maneira, com tal amor, com um amor tão sublime, tão maior do que qualquer amor conhecido, ao ponto de entregar o seu único Filho, Jesus Cristo, para sofrer e morrer pelos nossos pecados. O sofrimento de Jesus falava do amor de Deus por nós. Também fala do amor de Cristo, do Filho de Deus, mas fala o amor do Pai. O sofrimento de Jesus Cristo também nos ensina, irmãos, a sua perfeita obediência a tudo o que o Pai lhe disse. E com isso Jesus está dizendo: eu sofro porque eu obedeço ao meu Pai celeste. O meu Pai me deu esse caminho para seguir, e eu seguirei cada passo. Entrarei em cada viela que for necessária para cumprir a palavra do meu Pai celeste. O sofrimento de Jesus, a sua morte na cruz, fala de obediência. Ele ensina sobre Deus. Deus requer obediência. Deus amou você e Deus requer a sua obediência como filho de Deus. Como mais Jesus Cristo poderia fazer conhecer a Deus se ele estava bem perto de morrer? Além dessa maneira que eu acabei de citar, irmãos, existem outras mais. Lembre que Jesus fará conhecer a Deus não só no seu tempo, mas mesmo depois da sua morte. É Jesus Cristo quem nos faz hoje conhecer a Deus. É Jesus Cristo quem fará com que as gerações futuras dos seus eleitos venham a conhecer a Deus. Ele fará isso. Essa oração, lembrem bem, não é somente pelos eleitos daqueles dias. Ele diz: mas também por aqueles que hão de crer no teu nome. É por aqueles que ainda seriam chamados,
é por aqueles que ainda Jesus faria conhecer a Deus. Mas como ele pode fazer Deus conhecido se ele já morreu na cruz? Se ele não está mais aqui em carne e osso, para que nós, como os apóstolos, pudéssemos sentar ao seu lado e ouvir sobre Deus. Como podemos conhecer a Deus? Como Jesus Cristo vai cumprir a sua palavra de continuar fazendo Deus conhecido ao seu povo? De muitas maneiras diferentes. Uma delas é pelo Espírito Santo de Deus. Como ele fez no passado, ele continuará fazendo até o último dia. O Espírito Santo nos ensina, irmãos. Todas as vezes que você busca conhecer a Deus, seja ouvindo uma pregação como esta, seja lendo sua Bíblia, lendo um livro sobre Deus, sobre a verdade, é pelo Espírito Santo, o Espírito de Cristo, que Deus se torna conhecido em você. Sem a ação do Espírito Santo, Deus seria uma lembrança do passado. Mas é pelo fato de o Espírito Santo continuar operando no meio de nós, no mundo, é que Deus ainda é conhecido, é que Cristo ainda faz Deus conhecido aos homens pelo Espírito Santo. Além disso, é pelas Escrituras reveladas. Deus está revelado a você na sua palavra, sua Bíblia. O livro de Deus está em suas mãos. A biografia de Deus está com você. Você pode conhecê-lo. A história de Jesus Cristo está em suas mãos, querido irmão. Abra sua Bíblia, aprenda de Deus, de Cristo, conheça o Evangelho. É por aí que Deus continua falando, fazendo Deus conhecido a você. Se você não lê a Bíblia, se você não se importa com a revelação, como Deus fará conhecido a você, se você não deseja conhecê-lo? As Escrituras são mais um dos meios que Jesus Cristo usa e tem usado e usará para tornar Deus conhecido aos homens. Fazer com que os homens conheçam a verdade. Ele também fará Deus conhecido por meio da pregação do Evangelho nas igrejas ou em qualquer outro lugar. Todas as vezes que o Evangelho é pregado e a Bíblia é ensinada, como Jesus ensinava nos seus dias, e todas as vezes que os pastores fiéis, homens que têm compromisso com a verdade, estudam, oram, suplicam a Deus que lhe dê entendimento, e essa palavra então depois é pregada à igreja, Deus está falando e fazendo, Cristo fazendo Deus conhecido. Estas são as maneiras que Deus é conhecido por meio de Cristo, pelas Escrituras, pela pregação, pelo Espírito Santo. Toda vez que você fala de Deus para alguém, você está fazendo Deus conhecido. E Cristo age, o Espírito age, a Escritura é aberta. Você prega e Deus será conhecido. A palavra de Jesus foi: eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer. O seu trabalho não acabou. Ele ainda vai continuar levando Deus, o Pai, tornando Deus Pai conhecido a muitos homens, por nossa instrumentalidade, por meio da sua igreja, pelo Espírito Santo, pela sua palavra revelada. Creia, querido irmão, o trabalho de Jesus Cristo continua. O meu Pai trabalha até agora e eu também, diz o Senhor. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós nunca estamos sozinhos. Cristo sempre está conosco pelo Espírito Santo.
Assim, o seu trabalho de ensinar, o seu ministério de ensinar sobre Deus não acabou. Nós somos a geração que tem a responsabilidade de pregar o Evangelho aí fora, de levar o Evangelho a outros, e Cristo vai se manifestar em nós, irmãos, sua igreja, seu povo, por meio da leitura da sua palavra infalível, pelo Espírito que opera em nós. Por que isso é necessário? Qual é o objetivo do nosso Senhor Jesus Cristo em tornar Deus conhecido? Ele responde isso: a fim de que o amor com que me amastes esteja neles, para que o mesmo amor que o Senhor Deus tem derramado sobre mim, também seja derramado neles, para que eles te conheçam e te amem e provem do teu grande amor. Jesus quer que nós conheçamos a Deus, para que o amor de Deus seja derramado sobre nós, para que eu e você venha a entender o quanto Deus nos ama, compreender. O apóstolo Paulo às vezes fica sem palavras para falar do amor de Deus nas suas epístolas. Ele fala da profundidade, da altura. Não há palavras para descrever, para expressar o amor que Deus tem por nós, irmãos. Pare para pensar. É um amor muito alto. É um amor que custou a vida do próprio Filho, do próprio Deus em carne. E Jesus diz que Deus será conhecido da nossa parte, para que a gente entenda, compreenda o quanto Ele nos ama, o quanto o seu amor está sobre nós. O mesmo amor que está sobre Cristo, está também sobre a sua igreja. E para que Cristo também neles esteja. Mais uma vez ele termina falando dessa unidade, a unidade da igreja com Deus, a igreja, o Filho, o Espírito e o Pai, para que haja uma unidade perfeita. Conheça Deus, a sua vida será melhor, você será mais feliz, alegria será o seu nome. Conheça Deus e você começará a mergulhar na infinita profundidade do amor de Deus por você. Quanto mais você se admirar do amor de Deus, você saiba, estará longe de chegar na grande profundeza. Você ainda está na superfície do amor. Ele amou você muito mais do que aquilo que você entende, do que aquilo que você sente, do que aquilo que você sabe. O amor é mais profundo, irmãos. O amor divino é mais profundo, é mais embaixo, como se diz. Você nunca vai alcançar. Por mais que você se devote a Deus, a amá-lo, a aprender sobre Ele, por mais que você receba graça de aprofundar-se, você estará longe de chegar na profundidade do amor de Deus, que excede todo entendimento. É um amor sublime, que não poupou o próprio Filho. Eu não consigo entender, irmãos. Eu não consigo entender o amor de Deus, a não ser nessa rasa superfície. Eu sei que Ele me ama, mas eu não sei o tanto que Ele me ama. É maior do que o que eu sei. E eu sei que Ele me ama muito, mas é muito mais do que isso. A missão de Jesus Cristo é continuar fazendo Deus conhecido na terra, para que as pessoas, os eleitos, que conhecerem a Deus, possam conhecer o quanto Deus os ama. Quanto Deus os ama. Você ama o seu filho? Ama muito os seus filhos? Você está disposto a fazer o que pelos seus filhos?
Até onde vai o seu amor como mãe ou como pai pelo seu filho? O seu amor não pode ser comparado em nada com o amor de Deus pela igreja. Porque Cristo deu o seu Filho para morrer aquela morte que nós conhecemos, para passar por todo aquele sofrimento, porque nos amou. Ele amou o Filho e ama o seu Filho, mas Ele também nos ama e nos amou de tal maneira que deu o Filho dele por nós. É impossível, meus irmãos, compreendermos a altura, a largura, a profundidade do amor de Deus por nós. Fique confortado em saber que Deus ama profundamente você. Retribua, ame a Deus, ame a Cristo, ame o Evangelho, ame a igreja. Viva para Deus também. Que o nosso bom Senhor nos abençoe, igreja, nos guarde e nos dê medida maior do seu amor cada vez mais, medida de conhecimento, para que conheçamos mais e mais desse amor. Amém.